Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos conversar um pouquinho com o secretário de Desenvolvimento Econômico lá do Rio Grande do Sul, o Hernani Polo, e ele vai contar um pouco para a gente sobre uma comitiva do governo gaúcho que foi então pleitear ao BNDES a liberação de uma verba para socorrer o setor gaúcho de proteínas animais, isso englobando a área de bovinocultura leiteira, bovinocultura de corte, avicultura de corte e de postura, e também a suinocultura. Hernani, seja muito bem-vindo, secretário, para contar um pouquinho para a gente a respeito dessas tratativas. Obrigado, Letícia. Cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham, agradecer a oportunidade e relatar um pouco do trabalho que estamos fazendo aqui a partir de um GT que foi instituído aqui pelo governo do estado, através de um decreto do governador Eduardo Leite, que formatou esse grupo de trabalho composto aí pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, e estamos aí com a coordenação desse grupo, juntamente com a Secretaria da Agricultura e também do Desenvolvimento Rural. E participam desse grupo de trabalho todas as entidades da proteína animal. E também a Assembleia Legislativa, que tem, através da Comissão da Agricultura e da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma participação no debate desse tema que envolve aí todas as cadeias produtivas das proteínas animais aqui do Rio Grande do Sul, que atravessa por um momento extremamente desafiador, um momento difícil já ao longo dos últimos anos, né, especialmente aí a suinocultura e a avicultura, né, mas também não menos atingidas aí a questão da produção de leite, a bovinocultura de corte, e também o setor aí de lácteos, que estão enfrentando bastante dificuldades aí em função, especialmente do custo de produção que se elevou nos últimos anos, e nós tivemos um fator, né, que acentuou ainda mais essa crise aqui no Rio Grande do Sul, em função das secas, né, que afetaram muito a produção de grãos, de milho, de soja, e isso fez com que esses setores tivessem que trazer matéria-prima de fora, né, aumentando o custo em função do frete, e a situação, então, ela é extremamente grave. E a partir desse grupo de trabalho, nós tiramos aí uma iniciativa, que foi ir até o BNDES, o que aconteceu nesta semana, juntamente com deputados estaduais, e a articulação, inclusive, da marcação dessa audiência foi pelo deputado Miguel Rosseto, que participa desse grupo, e estivemos lá, então, com vários secretários, o chefe da Casa Civil, conversando com o diretor financeiro e de operações, o Alexandre Abreu, expondo essa realidade, essa situação. Na verdade, toda a proteína animal vem enfrentando essa dificuldade ao longo desses últimos anos, mas aqui com esse fator agravado, digamos assim, em função aí da seca. E levamos lá, externamos essa preocupação, né, tendo em vista aí a importância do setor na geração de emprego, nos reflexos econômicos, né, são em torno de 135 mil famílias que estão dependentes diretamente dessas 4 cadeias produtivas aqui do Rio Grande do Sul, e que geram em torno de 100 mil empregos diretos e aproximadamente 800 mil entre indiretos e vinculados a esses setores. Então, levamos lá o nosso pleito, e expusemos lá a realidade, a situação e a gravidade e a necessidade de medidas excepcionais, né, emergenciais, para atender aí os setores produtivos da proteína animal gaúcha. E, secretário, nessa conversa com o pessoal do BNDES foi solicitada, né, foi pleiteada uma verba de 2 bilhões de reais, então, para socorrer essas áreas de proteína animal do Rio Grande do Sul. Como que se chegou a essa conta, a esse valor de 2 bilhões? E quais cadeias, né, dentre essas cadeias de proteína animal, quais delas deveriam receber ou precisam um pouco mais de uma fatia maior dessa verba, que, né, a gente pode vir ou não a receber, né? E como que vai ser feito esse cálculo? Bom, esse valor se chegou a partir de um levantamento realizado pelos bancos aqui, vinculados ao governo do estado, que são a Agência de Fomentos, o Badesul, também o BRDE e o Banrisul,
que, em conjunto, essas três instituições e com as cadeias produtivas aí da suinocultura, avicultura, bovinocultura e também o setor leiteiro, chegaram a esse número, né, uma estimativa, para que pudesse esses valores serem disponibilizados aí, os segmentos que mais estão, né, por mais tempo aí operando sem resultados positivos é a suinocultura e a avicultura. Então, levamos lá, a partir desse levantamento, algumas propostas que foram apresentadas, né, após o diagnóstico do Estado, né, que linhas de crédito, que se precisa, o standstill daquelas empresas cooperativas ou empresas, né, agroindústrias, e os próprios produtores que têm algum tipo de financiamento, quer dizer, jogar essas parcelas agora que estão vencendo para o final do contrato, então fazer o standstill. Solicitamos também, né, recursos novos, e aí o que foi manifestado lá e o que se chegou num consenso aqui com as entidades que não poderia ultrapassar juros de 6, 7% ao ano, porque os juros nos patamares que estão hoje, eles não resolvem porque agravam mais ainda a situação. Então, manifestamos essas propostas lá, que foram apresentadas. O diretor Alexandre Abreu já colocou que o BNDES opera com uma linha para aquelas empresas exportadoras, uma linha dolarizada, a juros de 7,5% ao ano, já com o custo final ao tomador, né, seja para agroindústrias, cooperativas ou, enfim, pessoas físicas que possam buscar esses recursos. O BNDES já opera para investimentos. E a intenção e a manifestação lá do diretor é que vai se trabalhar internamente no BNDES para que essa linha possa atender também capital de giro, que é o que hoje as empresas precisam para poder fazer essa travessia, né, e superar esse momento difícil. E essa linha aí está dentro de um patamar de juros aí, digamos assim, suportável aos setores produtivos, então a 7,5% ao ano, e agora esperamos que ela possa, além do investimento, que hoje ela já está operando para investimentos, possa ser também utilizada para capital de giro. Outras linhas, né, o BNDES, inclusive, trabalha, e aí em nível federal, com o Congresso Nacional, com o Ministério da Fazenda e da Agricultura, para criar um dispositivo lá para atendimento de situações de emergência que venham a ocorrer no Brasil, em qualquer situação, né, que é o caso aqui do Rio Grande do Sul, porque, né, estamos numa situação de emergência, tendo em vista aí o longo período que os setores vêm operando sem resultados, e aí nos colocamos à disposição para fazer uma articulação junto com a bancada federal do Rio Grande do Sul, a Frente Parlamentar da Agropecuária, para poder avançar, porque hoje o BNDES não tem nenhum dispositivo aprovado, né, já legalmente amparado, para poder atender essas situações emergenciais. Então, a ideia do BNDES, da direção, é ter, mas aí, claro, depende de uma aprovação legislativa, para ter essa possibilidade de criar essa linha de atendimento. Mas, por enquanto, estamos aí, né, inclusive, conversando com as empresas, agroindústrias, cooperativas, para que aquelas que tenham condições de acessar essa linha que está em operação já, né, das empresas exportadoras, pelo menos já algumas empresas podem serem contempladas aí com essa linha, né, e aí estamos então nessa fase agora de articulação e mantendo o contato com o BNDES para que a gente leve adiante também esse apoio à articulação federal lá do Congresso Nacional para poder, né, fazer com que esses segmentos que são extremamente importantes e que têm uma inserção muito grande aqui, principalmente na agricultura familiar, né, que são pequenos produtores que produzem suínos, aves, leites, tenham aí essa condição, né, de continuar a sua atividade fazendo aí todo o trabalho, né, de desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. E, secretário, esse valor de 2 bilhões de reais, ele seria voltado para essa linha de crédito já existente, que pode ter a possibilidade de passar a operar na possibilidade de contemplar a área de capital de giro também, ou seria voltada para essa nova possível linha de crédito para situações emergenciais? Não, na verdade, esse valor, né, se chegou a essa estimativa de 2 bilhões, é claro que talvez algumas empresas, cooperativas, agroindústrias já
consigam acessar esse valor dessa linha que está em operação, né, principalmente no caso empresas exportadoras, e esperamos aí que a gente consiga avançar também nessa outra linha, porque nem todos têm essa condição, nem todos são exportadores e conseguirão acessar essa linha que está já em funcionamento, no caso para investimentos, mas esperamos que avance também e possa ser utilizado esse recurso para capital de giro, e aí necessariamente precisaremos aí um valor, né, também significativo para poder atender esses segmentos de empresários, empresas que não conseguirão acessar essa linha disponível para exportação. Então, a ideia é continuar a mobilização. O próprio governo do estado vem internamente, né, criando as condições possíveis dentro das limitações aqui que nós possuímos para dar esse apoio também a esses segmentos, né, pela importância e pela relevância que possuem, né, principalmente no aspecto social aí, nas famílias que produzem e também nos empregos que são gerados aí por esses setores. E, secretário, olhando para essas propostas, existe já algum prazo de devolutiva por parte do BNDES, seja para qual pleito for, né? Seja para esse pleito de disponibilizar essa linha de investimento dolarizado, que ela também seja para capital de giro, ou para essa nova linha emergencial, já tem algum prazo que possa vir uma resposta para o governo do Rio Grande do Sul? Na verdade, as equipes técnicas aqui dos bancos, né, do BRDE e do Badesul e do Banrisul, estão mantendo contato com o BNDES. Eles não definiram, não estipularam um prazo, né, mas esperamos que em breve a gente, né, consiga ter alguma sinalização dessa transformação, dessa ampliação aí dessa linha já existente para que possa ser utilizada para capital de giro e, naturalmente, essa articulação com Brasília, que aí, claro, depende do Congresso Nacional, né, no momento, né, tem esse debate que está sendo já levantado pelo BNDES, que ele já foi trabalhado, mas que agora precisa ser construído um ambiente político de aprovação de uma legislação, e eu entendo que ela é muito pertinente, né, para ter esse dispositivo, porque quando ocorre uma situação de emergência, de excepcionalidade, como é o caso que estamos tratando, o BNDES, né, tem que ter esse dispositivo para poder agir rapidamente, né, sob pena de nós desestruturarmos aí importantes setores da nossa economia. Então, acho que é uma proposta que se leva e que, se avançar, ela fica perenizada para que, em situações que venham a ocorrer no futuro, não só no Rio Grande do Sul, mas em qualquer outro estado da federação e em qualquer outro segmento, o BNDES tenha à disposição já esse mecanismo. Então, vamos nos empenhar aí também, enquanto Estado, e o governador Eduardo Leite, o vice Gabriel, também estão muito, né, tanto é que há esse grupo criado para poder, junto com o setor, articular ações aí que venham a, pelo menos, né, criar uma condição de suportar esse momento e essa travessia, né, que esperamos que em breve esses segmentos possam aí começar a operar com resultados né, e ter uma realidade diferente do que essa que nós estamos vivendo aí nos últimos anos. E, secretário, pensando, a gente falou de custos de produção, né, que é uma realidade que veio, né, principalmente no ano passado, que foi uma pancada muito grande que o produtor de proteína animal teve que segurar. Alguns desistiram pelo caminho, e isso eu falo de maneira geral, porque eu converso com produtores de proteína animal de norte a sul do Brasil. Mas pensando num momento mais atual e que a gente vê com bastante gravidade, que são casos de influenza aviária. O Rio Grande do Sul conta com um caso apenas em aves silvestres, né, que foi na reserva do Taim. Esse tipo de emergência também entraria de alguma maneira, pensando nessas excepcionalidades, né, e pensando num socorro ao produtor. Isso também foi observado e foi trazido pelas associações e entidades que foram consultadas pelo governo gaúcho? Bom, esse assunto ele vem sendo naturalmente conduzido aí pela Secretaria da Agricultura, né, e junto com as entidades do setor. Felizmente, hoje nós temos aí um sistema de defesa bem estruturado, né? Temos o Fundo de Sanidade Animal, aqui o Fundesa, que trabalha junto com a Secretaria da Agricultura, com o Ministério da Agricultura. Nós temos um sistema de defesa, né, do setor
privado, através do Fundesa, das entidades, dos segmentos, e o sistema de defesa oficial também do Ministério da Agricultura e da Secretaria muito bem estruturado, né? O que nos dá uma segurança. Claro que sempre temos que estar atentos, e desde o início todas as áreas envolvidas estão atuando, e esperamos aí, a expectativa é que a gente consiga superar e não tenhamos aí, né, nada a mais do que já foi identificado, porque isso naturalmente traria aí consequências, né, bastante, né, afetariam muito aí a nossa produção aqui do Rio Grande do Sul. Mas claro que, né, essas situações emergenciais, no caso, se avança algo desse tipo, também é necessário algum apoio para poder estancar, para poder fazer algum tipo de ação mais que exija maior aporte de recursos, né? Então, acho que esse caminho que o BNDES está buscando estruturar, de ter essa aprovação e ter um dispositivo legal pronto, preparado, para que em necessidades excepcionais ele seja utilizado, eu entendo que ele é fundamental, porque senão normalmente a gente acaba correndo quando dá o problema, tentando encontrar uma solução, e nem sempre essa solução ela é rápida, e muitas vezes demora, e essa demora em muitas situações faz com que muitas empresas, cooperativas ou produtores acabem, né, não conseguindo sobreviver. Uhum. Então, eu entendo de que essa ferramenta ela é fundamental, né? Isso vale também, hoje se discute muito desses desastres naturais que acontecem, né, ciclones, vendavais, e normalmente depois que acontece, se vai buscar criar condições para poder atender as pessoas que foram afetadas. E isso sempre leva um tempo. Então, se você tiver um mecanismo antecipado, preparado, né, e claro que você vai usar só nessas condições, com regras, isso é muito mais, digamos assim, eficaz, e você consegue atender mais rapidamente aqueles que mais precisam naquele momento emergencial. Então, né, ele serviria para qualquer necessidade excepcional dos setores produtivos, né, em caso de ter algum tipo de situação de anormalidade, que é o caso aqui do nosso estado, e foi isso que enfatizamos, né? Os setores da proteína animal operam já sem resultados há muito tempo, e nós com uma situação muito mais grave, ou muito mais profunda e severa, em função das secas que aconteceram nos últimos anos, que tiraram a nossa produção, e os empreendedores, né, necessariamente tiveram que trazer produtos de fora, matéria-prima, milho, né, e isso, com o custo do frete, aumentou mais o custo de produção, que, aliás, não é só na matéria-prima da alimentação. Nós tivemos aí, em função da pandemia, um aumento dos custos de embalagens, tudo subiu, né? Então, o custo de produção aumentou, o preço final acabou não acompanhando, tivemos uma redução no consumo em função da crise, da pandemia, e tudo isso gerou essa situação aí, né, das empresas estarem operando sem resultados positivos aí, no caso da suinocultura e da avicultura, há praticamente 2 anos, né? Então, é difícil realmente suportar tanto tempo você operar sem resultados positivos, e, portanto, o socorro, o apoio, né, e essa linha de crédito com juros baixos ou juros suportáveis, ela é fundamental nesse momento, e foi o que nós levamos lá ao BNDES. Certo. Secretário, muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando, então, o desenrolar dessas tratativas. Sempre que houver, então, alguma devolutiva de prazo ou de alguma resposta, nós iremos acompanhar, e também o espaço aqui está disponível para a gente trazer essas informações para a nossa audiência. Obrigado, Letícia. Agradeço aí a todos que nos acompanharam aí no Notícias Agrícolas, e também ficamos à disposição aqui, né, para que qualquer necessidade que se tenha esclarecimentos, a gente está à disposição, e sempre muito conectados aí com os nossos setores produtivos, né, de todos os segmentos aqui das atividades econômicas do Rio Grande do Sul. Muito obrigado aí, um abraço a você e a todos que nos acompanharam. Tá aí, estivemos com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, o Hernani Polo, nos explicando então a respeito da visita de uma comitiva gaúcha que ocorreu nessa semana ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento,
para tratar então do setor de proteínas animais lá do Rio Grande do Sul. A intenção dessa comitiva, dessa visita, foi tratar então com autoridades do BNDES para tentar a liberação de uma verba de cerca de 2 bilhões de reais para socorrer, portanto, o setor de proteína animal, e isso englobando desde da bovinocultura de corte, bovinocultura leiteira, avicultura de corte, de postura e também a suinocultura gaúcha, que passam, principalmente a suinocultura e a avicultura, por uma crise muito severa de, no mínimo, 2 anos, um pouquinho mais ali de 2 anos de crise e principalmente uma crise voltada, ligada à questão dos custos de produção. E o que o secretário trouxe para a gente? Ainda não há uma devolutiva do BNDES ou um prazo para que haja uma resposta sobre a liberação dessa verba. Existe já uma linha de crédito que ela é voltada para aquelas agroindústrias ou cooperativas que exportam, é uma linha de crédito dolarizada com juros de 7,5% ao ano, mas que poderia ser adaptada, que ela poderia ser ali também utilizada, já que é uma linha para investimento, seria adaptada para capital de giro. Isso pode acontecer, ainda não foi definido, é uma das propostas, é uma das alternativas, e o secretário ele explica que esses juros de em torno de 7 a 7,5% seria então uma porcentagem que o produtor rural, o produtor de proteína animal, conseguiria absorver. Mais do que isso, ele ficaria mais endividado ainda do que já está. Então a gente segue acompanhando como que vai ser o desenrolar dessas negociações junto ao BNDES e o que vai acontecer, então, quais verbas podem ou não ser destinadas e quais linhas de crédito podem ou não ser adaptadas para socorrer o setor de proteína animal nesse momento. Antes de terminar, eu queria deixar um recado para você que nos assiste. O Notícias Agrícolas, hoje, nessa sexta-feira, dia 7 de julho, divulgou as 5 histórias finalistas do concurso A Melhor História de um Agricultor, que chega à sua 3ª edição. Então, nós já temos as 5 histórias que foram ali escolhidas pelos embaixadores desse concurso. Agora, essas histórias estão aqui disponíveis no site Notícias Agrícolas para votação popular, ou seja, para receber o seu voto. É só você entrar no nosso site, vai lá no nosso menu especiais, clicou ali, já vai aparecer Melhor História de um Agricultor. E ali já você vai poder conferir as 5 histórias e julgar para você qual é aquela que você mais se identifica, qual é aquela que você acha que mostra um pedacinho, né, desse Brasil que produz. Mas a intenção é que a gente consiga contar essa história todos juntos, né, e trazer junto com a gente aqui produtores e produtoras rurais de todo o Brasil para construir essa história. E já que eu estou falando desse assunto, vamos falar de um dos nossos patrocinadores? Você já conhece o Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Syngenta? Nela você acumula pontos comprando os produtos da marca e são mais de 3.000 itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa! Até daqui a pouco, já tem mais informações para você. Fique ligado! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.